Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bem, hoje recebemos aqui a querida Mariana Ribeiro, que é casada com o músico Paulo Henrique, que é o PH, mãe da Catarina, de 16 anos, da Betina, de 6, e madrasta do Vinícius, que tem 22 anos. A Mariana é violinista e professora de violino há 28 anos, bacharel em violino, com atuação em diversas orquestras, incluindo a Baquiana Filarmônica do maestro João Carlos Martins, com apresentação lá em Nova York, no Lincoln Center, vamos falar disso. E aí, após uma trajetória sólida no ensino presencial, em projetos sociais, como o Projeto Guri e Fábricas de Cultura, criou seu estúdio online de violino durante a pandemia, aliando música e marketing digital. Desde 2021, ela atua como estrategista digital e social media. Convertida ao catolicismo em 2024, retomou em 2025 o ensino do violino como missão cultural e espiritual, com aulas em grupo na paróquia Santa Cruz da Ponte Grande de Mogi das Cruzes, além de atendimentos presenciais e online. Ufa! Que currículo, hein? Muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Ju, pelo convite e a todos que nos assistem aqui. Para mim é uma enorme satisfação poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Muito bom. Aqui eu adoro trazer as pessoas e aprender com as histórias que todo mundo conta, né? Mas, como a gente tem uma violinista aqui hoje, eu gostaria de saber, eu sempre pergunto para as pessoas que têm um talento especial, como é que surgiu isso, né? Esse amor pela música, a paixão pelo instrumento. Então, conta pra gente essa sua trajetória com o violino, a sua relação com o violino. Muito bem, então eu vou frustrar a expectativa de muitos e eu escolhi o violino de uma forma quase acidental. Apesar dos meus avós maternos serem praticantes da música, né? Eles já se foram, mas eles eram da igreja, eles cantavam na igreja. O meu avô era um trompetista amador, então ele amava a música. Então isso talvez seja a veia familiar, digamos. Uhum. Porém, os meus pais, eles são das letras, eles são professores, né? Tá. E eu sempre gostei muito de escrever e ler. Então, num primeiro momento, eu fiz até curso, vestibular para letras, para jornalismo. E eu não passei. Concomitante a isso, eu estava numa escola de música na cidade de Ourinhos, que foi um lugar onde a gente morou durante um tempo, aos 16 anos. E ali eu participei de canto coral, fiz aula de violão erudito e também fiz uma aula experimental de violino. Uhum. Né? Quando eu vi um concerto da orquestra dos alunos, aquilo lá abriu assim, uma brecha no meu coração. Falei, nossa, mas deve ser muito bom a gente tocar num grupo, né? A gente fazer música com as pessoas, vendo aquela harmonia de instrumentos combinando e trazendo, e era um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Uhum. Aquilo me emocionou muito e foi meio que selado ali que eu tocaria um instrumento de orquestra em orquestra. Para poder participar de uma orquestra. Exatamente, e tocar com as pessoas, Uhum. né? E aí eu comecei a estudar igual uma ensandecida. Eu sempre, assim, eu escolho as coisas e eu levo muito a ferro e fogo, né? E aí, em menos de 2 anos, eu já estava morando em São Paulo, na EMESP, fazendo aulas na EMESP, né? A gente Isso se mudou. Com 18, por Isso aí? foi já com 19. Tá. E aí eu comecei a estudar com excelentes mestres, né? Então, foi dessa forma. Não foi algo planejado, já foi tardiamente, né? Quando eu falava a minha idade nos testes, os professores, eles se entreolhavam, assim, tipo, essa daí não vai dar em nada, né? Porque isso, geralmente as pessoas acabam aprendendo mais cedo, é isso? Bem já em tenra idade, né? Criança ainda, principalmente instrumentos de cordas, né? Tá. Que tem uma complexidade acima da média, Tá. né? Então, só que isso nunca me intimidou, né? Porque eu tinha em mim já, e ainda tenho, que tudo que a gente faz com disciplina e com dedicação, não há talento que não aflore disso.
Isso Sim. dialoga, inclusive, no meu método de ensino hoje, né? Todos temos um dom, porém, alguns têm mais, outros menos. Então, eu era a típica aluna esforçada, eu não era a talentosa, brilhante. Eu sempre tive que me dedicar acima da média que os meus colegas, né? Então, só que isso fez uma diferença depois, porque eu alcancei algumas metas que eu tinha como sonho, né? E tocar em orquestras, e fazer grupos de câmara, e viajar tocando, e depois ensinando, né? Que foi algo que se descortinou, não era o meu objetivo Mas primordial. acabou um desdobramento aí de toda a sua atividade como música e música profissional. Exatamente, porque e hoje eu entendo que um músico, quando ele é instrumentista e ele ensina, ele é um músico completo, né? Porque nada cristaliza mais no músico como entendimento da própria música ou da interpretação do que o fato de ensinar, né? Então é uma via de mão dupla que não pode parar nunca. Sim, né? O músico que ensina, ele tá sempre aprendendo também ao mesmo tempo, né? Eu tenho essa sensação também, eu como professora, a gente tá sempre se renovando, né? A todo momento. De uma certa forma. E as pessoas que se esforçam muito, eu acho que faz um sentido. A gente vai pensar, por exemplo, na vida dos atletas, né? Tantos talentos que a gente, na verdade, tem muito por insistência, né? Por um treino repetido, e, enfim, é que a gente acaba vendo o resultado, né? Nas Olimpíadas e tudo mais. A história da maioria deles é uma história de muito sacrifício, muito esforço, muito treino. Abnegação. Sim, de disciplina, né? Então, é por aí mesmo, né? E a gente vive num mundo que meio que não estimula isso nas pessoas, tem né? Aquela até, coisa... uma rejeição, né? Fala, imagina, Uma rejeição para ao com sacrifício, isso. ao esforço, né? Que a busca por soluções mais rápidas, menos doloridas, né? Isso. A gente vê, tem curso aí dando aula para criança, adolescente de redes sociais, né? Como ganhar dinheiro em redes sociais, em TikTok, essas coisas. Assustador. É assustador. Agora, dos compositores que você mais admira, assim, tem algum que mora em seu coração? Você mencionou a Nona Sinfonia de Beethoven, você vem de uma orquestra inteira tocando, né? Além de Beethoven, tem algum outro compositor que te chama a atenção, que mora, assim, no seu coração? Sim, e um deles é o que eu vou tocar hoje, depois, que é Johann Sebastian Bach, também alemão, assim como Beethoven. Bach, ele é o compositor que eu digo até lá para as minhas filhas, né? Quando a mamãe morrer, elas falam, para mamãe de falar isso. Quando a mamãe... Mas é uma quando verdade, a mamãe né, morrer, gente? coloque essa música aqui de Bach, ou coloque Bach, porque é o grande amor, assim, da minha vida em relação à música. Ele é o alicerce de todos os outros autores na música, né? E tudo que Bach fez foi para louvar ao Nosso Senhor. Pois é. A gente já mencionou isso em algum episódio aqui nosso do podcast, né? Que olha que interessante, né? As pessoas, compositores como Bach, que escreviam as músicas inspirados em Deus e com essa ânsia de elevar mesmo as outras pessoas que estão vindo para Deus, né? E o mais incrível, Ju, é que a obra dele não é uma obra sentimental, muito pelo contrário. Ele era extremamente racional e de uma noção de estrutura de contraponto, que é uma técnica de composição, extremamente afiada, assim. Tanto que os compositores que vieram depois não conseguem fazer nada muito bem feito se não for baseado nos estudos de contraponto de Bach, né? Nossa. As fugas, as imitações, né? Então, até Villa-Lobos, que é o nosso grande autor clássico, né? Aqui no Brasil, ele fez toda a obra das baquianas brasileiras inspiradas em Bach. E por isso que chama baquianas. Exatamente. Exatamente. E ele fala que é o grande gênio, né? Sim. É o grande gênio enquanto cérebro, né? E aliada a coisa sobrenatural. Sim. Né? E isso que eu acho lindo em Bach, né? Mas também tem os outros, né? Que eu também amo de paixão. Aí sim, o grande gênio. Aquele que nasceu
para fazer música, que é Mozart, né? Uhum. Já do período clássico. Bach é do período barroco do século XVII, né? Ele já é um barroco tardio. Vivaldi é o alto barroco, Bach já é o barroco tardio. Mozart é do período clássico, que inaugurou toda a forma sonata, toda a música que a gente vê como sinfonia, os formatos das sinfonias hoje, Mozart ele fez ao seu extremo, né? E Beethoven também é o terceiro que eu posso pôr aqui, que já pega a transição do classicismo para o romantismo. Então ele tem aquela inquietação, né? Aquele ardor, né? Que já do intérprete e não tanto do compositor pela composição, mas do questionamento do intérprete e das emoções. E ele inseria muito as questões políticas da época também na sua música, né? A Heroica, que é a terceira sinfonia de Beethoven, ele escrevia, né, o primeiro movimento, e aí ele colocou lá, dedicada a Napoleão. Tá. Quando o curso da história foi se mostrando ao longo do tempo, e ele viu quem era Napoleão, ele foi lá e ele riscou, assim, com ódio no coração, assim, né? Que curioso isso. E ele fez uma marcha fúnebre, né? Porque ele ficou super frustrado, né? E ele tinha muito essa questão do altruísmo em sua alma, né? Com ele veio todo o período dos grandes intérpretes já no romantismo, né? Então ele pega essa transição. Mas tem muitos outros, porém não há tempo de eu ficar aqui falando. Mas eu acho que esses são os mais conhecidos, né? Acho que do senso comum das pessoas em geral, quando a gente pensa em música clássica, né? Isso. E olha que interessante o quanto que a gente aprende sobre história, sobre movimentos políticos, né? Estudando os compositores. Com certeza. Né? Eu tenho uma bronca com as pessoas que às vezes falam mal da Idade Média, né? Por exemplo, você fala aí do período barroco, século XVII, tantas coisas maravilhosas que foram produzidas nesse período, né? Em todas as artes, né? Na literatura, os monges nas abadias, a construção das catedrais, né? As catedrais medievais. Eu acho que é um período tão cheio, né? Tão efervescente. As universidades, né? Sim, os hospitais. Os hospitais, né? As grandes obras da literatura, né? Exato. Então, assim, há de se reconsiderar, né? Esse período que às vezes na escola ensinam a gente como o período das trevas. Eu acho que de treva não tem nada. Nada mesmo, né? Com certeza, Ju. Vamos dar uma olhadinha na sua trajetória? Porque algo que me chamou muito a atenção foi você ter participado lá da Bachiana, se apresentando no Lincoln Center. Então, a produção vai colocar aqui na tela uma imagem lá do Lincoln Center em Nova York, na cidade, imagens lá de dentro, lá do auditório. E aí tem uma imagem da apresentação e do maestro João Carlos Martins. Eu tô bem ali na pontinha, esse cabelo mais Chanel, isso. Aqui, eu tô aqui. Tá, a Mari lá e o maestro João Carlos Martins. Isso. Que só depois de muito tempo eu aprendi que ele é irmão do doutor Ives Gandra Martins, um excelente jurista, um grande nome do cultural do nosso país atual, né? Sim. Volta um pouquinho lá, produção, para mostrar a Mariana no Lincoln Center. Ela tava de cabelo curtinho à época. Isso foi em 2009, Isso, foi em 2009. Eu estava grávida de 3 meses da minha filha Catarina, que hoje está com 16 anos. Sim. E como é que foi essa experiência, hein? Como é que surgiu essa oportunidade? Essa oportunidade, então, já era a terceira viagem da Bachiana, porém foi a minha primeira, né? Tá. Porque eu entrei na Bachiana jovem, ainda estava na universidade, lá na FAAM, e o João Carlos Martins, ele foi reitor da FAAM durante uma época, né? Então, nós fizemos parte desse embrião que foi a Bachiana Jovem e depois ele formou a Filarmônica. Né? Então, depois eu ingressei na profissional. E aí coincidiu nesse ano de 2019, se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira viagem que eles fizeram em turnê. 2009, né? 2009, isso, 2009. E aí... Parece que foi ontem, mas já faz um tempo. Nossa, muito, Nem né? fala, né? Então, foi uma experiência incrível também porque nós
tocamos com o Dave Brubeck, que é um dos ícones do jazz americano. Que ele já faleceu, mas fizemos no palco algumas obras do Dave Brubeck, né? Alguns arranjos para tocar com a orquestra. Então foi uma emoção fora do normal, porque são dois grandes ícones da música ali, né? E todo músico tem esse desejo de tocar num grande palco, né? Então foi algo muito marcante. E que depois eu pude reproduzir isso em outros momentos, né, que não é num grande palco, mas também trazer essa emoção. A gente pode sempre reviver, não sendo num palco tão glamouroso, né, mas essa experiência, né, de olha como a música ela permanece no tempo, né, ela passa num palco que é muito grande, mas também ela passa num palco que não é tão grande, mas faz a transformação nos corações, né? Sim. Isso é muito bom. Acho que só eu não sei como é dentro da orquestra, né? Mas, assim, todas as experiências que eu tenho de assistir, eu também tenho essa sensação de... É um encantamento, é maravilhoso você ver como tudo se conecta, cada um, né? Cada praça, eu não sei como é que vocês chamam os setores, porque você tem ali... tudo tem um porquê numa orquestra, né? Você tem... o violoncelo que fica num lugar, os violinos que ficam posicionados, a gente tem os instrumentos de percussão que ficam ali atrás. E você vê aquilo tudo na hora que começa e cada um com a sua parte, contribuindo para aquele todo. É sempre de arrepiar. É um organismo, né? Milimetricamente pensado para favorecer a escuta da melhor forma possível, né? É fantástico, assim. Eu sempre, quando eu tô ali, eu já fui algumas vezes na Sala São Paulo, e quem tem a oportunidade de conhecer, eu super recomendo, porque é um lugar tão pertinho para todos, né? De fácil acesso. Existem tantos eventos ali que são até mesmo gratuitos para você participar. E ela tem uma acústica que é muito boa também. É sempre uma experiência, assim, fenomenal, assim. E eu fico, assim, que nem uma criança mesmo, olhando com aquele olhar, assim, curioso, assim, mas como é que pode isso acontecer? Como leiga, né? Sem ser música e sem entender. E é essa sensação que eu tenho também. Eu quando sou plateia, é uma emoção, é como, nossa, isso é incrível, eu amo isso. Eu falo para as meninas, né, em casa, para o meu marido. Vocês querem me tirar de casa, me chamem para ir a um concerto. Não porque eu sou da música, mas... Desculpa, mas não tem emoção que me abale mais do que um som ao vivo, né? A música ao vivo, com orquestra e tal. Muito bom. Aí tem uma outra foto que o Dan vai colocar na tela pra gente, que a Mariana, ela tá ali no fundo, né? Aqui na frente, de óculos. De óculos, Eu jurava por Deus que você era essa pessoa aqui no fundo. Eu não sei se é por conta de você agora, né? Pode ser. Então, isso aí foi o quê? Na Dança dos Famosos? Na Dança dos Famosos. Como é que você me foi aparecer? Como que eu fui parar ali, Parar ali no Faustão? Então, no meio musical... Era Faustão na época? Faustão. No meio musical, a gente faz parte de alguns grupos que é como se a gente chamasse de panelinhas, assim. Então, e a gente é chamado... nós somos... chamados para fazer eventos como casamentos, gravações, festas, né? A gente forma grupos. E aí, uma das meninas aqui do grupo, ela me convidou para fazer parte da orquestra de mulheres para tocar na Dança dos Famosos, de uma final, era a final. Então, foi só uma edição que eu fiz. Foi uma edição, foi um momento especial da dança. Exatamente. E aí, ela me chamou, eu topei e tal, e foi muito engraçado, por quê? A família do meu marido foi um dos eventos mais importantes. Foi como assim, eu fiz a realização da família do meu marido como se fosse ele. Dançando ali na Dança dos Famosos, né? Uma coisa, gente, a minha nora, né, a mulher do Paulo Henrique apareceu na televisão, tá na Globo. Então, é interessante porque faz muito parte do imaginário das pessoas, essa coisa do sucesso ligado à grande mídia, à televisão. Verdade. Né? Principalmente os mais antigos, né? Até hoje. Até hoje. Então, hoje, talvez, não muito em alguns grupos, mas ainda tem essa força, né? Então, assim, a parte artística ou musical mesmo, ela não é tão importante, né? O importante mas você tá ali, né? Tá ali muito bem maquiada, muito bem vestida, né? Com cabelo impecável, é mais um mise-en-scène, né? Mas foi muito interessante, né? Então, sempre que alguém me perguntar qual que foi o evento mais marcante, eu gosto de fazer
esse tipo de contraponto, né? Uhum. Né? Que tem Um marcante musicalmente, né? em termos de qualidade, Isso, e o outro porque você apareceu na televisão. exatamente. É Muito isso. bom. Agora, a gente sabe que a vida do músico não é uma vida muito fácil, né? É fantástico, é lindo, a gente vê, se emociona, mas existem muitos desafios, né? Quais foram os maiores desafios que você encontrou em termos de ganhar a vida? Porque você é mãe, né? Ali no Lincoln Center estava grávida da Catarina, sua primeira filha. Como é que é a gente conciliar, né, um talento, uma atividade artística, musical, com o pagamento dos boletos, com o dia a dia da vida? Porque o Perfeito. PH também é músico, Ele é né? músico, sim. Então, o que eu vou falar aqui, acho que eu nunca falei em nenhum lugar, mas a maior dificuldade que eu vejo para mim, enquanto mulher e musicista e mãe, é justamente você fazer a melhor escolha. Escolher o melhor caminho, que para mim é a maternidade. Tá. Né? Então, eu tive que sacrificar muitas coisas. Mas sempre foi essa escolha? Vamos dizer que pode ter coincidido porque o meu momento de ascensão, que eu podia fazer testes em orquestra e estar numa grande orquestra, até fazer teste para o Teatro Municipal em São Paulo, enfim, coincidiu com o fato de eu ser mãe. Tá. Eu estava já gestante, né? Então, quando a minha filha nasceu, a primeira, eu tive esse caminho já para escolher. Eu estava entre a cruz e a espada, por quê? O meio musical para a mulher, e aqui eu tenho que falar a respeito disso, porque isso é uma realidade. Para a mulher, você precisa sacrificar a carreira de uma forma muito dura, porque o instrumento, ele exige muito de você enquanto estudo. Você tem que estudar e você tem que estar sempre fazendo concurso, fazendo audição e estudando em repertório de orquestra. Às vezes nem é só apenas uma orquestra que você pode tocar, você tem que tocar em outros, porque não é o suficiente o rendimento de uma só. E dar aulas, e ensaiar à noite. Então, isso para mim foi muito, assim, foi muito rápida essa percepção. Falei, eu não vou poder continuar do jeito que eu estava antes de ter filho. Eu vou ter que fazer uma escolha. E eu fiz essa escolha. E hoje eu dou graças a Deus por ter escolhido a parte certa. Porque para a mulher que quer ser mãe, tem muitas mulheres que não querem, né? Eu sinto muito, mas eu lamento, né? Elas podem ser muito felizes e realizadas sendo só musicistas, enfim, eu conheço várias, assim. Mas eu sei que eu fazendo essa escolha, eu pude frutificar muito mais musicalmente do que numa orquestra, na fila de um naipe de violinos, entendeu? Entendi. E eu vejo hoje os frutos nas minhas filhas, né, e dos meus alunos, e isso não tem preço. Então, eu diria que a primeira dificuldade, que já é assim, ela é abrasadora, ela dói demais, né? Porque depende de uma decisão firme. Sim. Né? É como você mesma disse, é uma encruzilhada. Você precisa tomar essa decisão, né? Porque quando lá atrás, eu ainda jovem, escolhi, eu quero estar numa orquestra. Isso já não seria possível numa intensidade que me cobraria depois, né? Então, mas o bom é que eu pude experimentar. Sim, né? Você teve esse gostinho, você viveu essa experiência, né? Isso já é super válido. Exatamente. E quanto à parte que é financeira, isso foi bom também e veio junto, porque eu entendi qual que é o meu papel como mulher e mãe, que eu não preciso estar sendo a provedora, isso graças a Deus, porque eu encontrei um marido muito bom, né? E que a gente sempre traz isso à tona, a gente sempre teve isso muito claro, e de que eu posso abrir mão de algumas coisas, porque ele vai assumir, né? Sim. Eu vim de uma educação muito já feminista, a minha mãe muito acho que arrojada. Todos nós, de uma certa forma, a nossa geração, acho que acabou sendo incentivada as mulheres, né? Assim, que você precisa ser autossuficiente. Não dependa de ninguém. Nunca dependa. Assim, quantas vezes a gente não ouviu, né? Enquanto jovens, assim, trabalhe para não depender de homem nenhum, né?
E aí depois a vida vai se descortinando. Tanto que eu nunca tive o sonho de casar e de ter filho. Foi uma coisa que deixa a vida me levar e foi acontecendo. E eu vejo que isso foi obra da misericórdia, Com né? certeza. E como, gente, mas como que eu nunca quis ser mãe? Ser Como mãe? pode um negócio Como, desse, né? Mas você vê como Deus é generoso, né? Ele vai nos colocando, né, nas situações, mesmo a gente sem estar consciente do que está acontecendo nas sem nossas refletir em nada, Exato. sabe? Aquela coisa de deixar a vida me levar, Zeca Pagodinho total, assim, sabe? E isso foi até um tempo atrás. Sim, bom, até bem recentemente, se a gente for pensar, né? A gente vai contar a sua história de conversão. E eu quero saber, sim, porque como a sua, a minha também é muito parecida. Desse despertar tardio, às vezes, para as coisas, né? E mesmo assim, com o despertar tardio, a gente olhar para trás e perceber a misericórdia de Deus em nossas vidas em todos os momentos, né? Agora, me conta da pandemia, porque assim, a pandemia, pelo que eu percebi na sua trajetória, e que assim, hoje a gente tá em 2026, a pandemia já tá aqui 7 anos para trás, né? Se a gente for considerar 2020. 19, verdade. Ela foi um pouco de divisor de águas, né? O que aconteceu na pandemia? Porque assim, foi quando você ativou o seu estúdio de aulas online de violino? Foi quando você começou a pensar depois em virar social media? Como é possível dar aula de violino online? Sabe assim? Porque a gente também, lá na cultura, na escola, a gente também precisou ativar o Se Vira nos 30, né? De dar as aulas, mas uma coisa é você dar aula, sei lá, de inglês, que a gente conta aí com um livro, enfim. E um instrumento, né? Que você precisa estar ali pertinho. Me conta essa história aí da pandemia. Então, vamos lá. A minha filha, Betina, a mais nova, que fez 6 anos anteontem, ela nasceu dia 2 de março de 2020. Tá. 14 dias Ela nasceu no 14 auge, dias assim, depois, no estouro da pandemia. dia 16 de março, e é muito marcante para mim. Fechou tudo. Eu me lembro disso. na maternidade, eu perguntava, porque eu via, né? Nossa, mas isso que já tá acontecendo? Uma movimentação, tava né? um burburinho. O que vocês acham? Aí eu perguntava para as enfermeiras, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Isso é sério mesmo? Ah, não vai dar em nada. Aí foi o que foi, né? O que foi. E então, Ju, o que aconteceu? Quando eu percebi, eu já no puerpério, né, 1 mês depois que ela nasceu, tal, eu via que aquele tempo de resguardo ia acabar. Eu estava ainda na Sinfônica Mogi como professora de violino, mas eu já tinha pedido demissão porque eu ia abrir o meu estúdio na minha casa. Tá, um estúdio físico. Físico. Então, eu ficaria até junho na Sinfônica. E aí, eu gravava aulas online para os meus alunos, né, ali da Sinfônica. Mas aí eu pensava, gente, isso não vai voltar tão cedo. Eu não vou poder fazer os casamentos, nem o meu marido. O meu marido é professor de música. Então, ele, assim como você, dava aula online, né, ali nas escolas onde ele trabalhava. Professor de música em colégio. De musicalização. Tá. No Melodante, ele estava no Gutenberg, tá. ali na época. Era também uma das escolas. Então, o que aconteceu? Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para a gente ter uma renda. Uma renda. Sim. E eu vi alguns colegas fazendo serenatas online. Começou a surgir aquilo. Eu lembro na época começaram a surgir aquelas lives. Aquelas né? lives de janelinha e tal. Sim. E aí a gente começou a gravar as serenatas online e começou a dar muito certo. Muito certo. E então, dessa forma, eu comecei a usar o meu Instagram para fazer essas propagandas das serenatas, né? E era muito gostoso. E a minha filhinha era bem pequenininha, a gente punha lá na sala, a gente gravava tal. Eu comecei a comprar o ring light, essas coisas, e microfone. Começou a virar influenciadora. Então, e aí eu fui começar, gente, mas isso aqui tá muito amador. Eu preciso estudar marketing digital. Entendi. Eu sou muito fraquinha nisso. Então foi aí que o marketing digital entrou. Eu comecei a estudar no Novo Mercado com o Ícaro de Carvalho e tal. Comecei a fazer todas as aulas. Então, enquanto eu amamentava, eu ficava no celular e um bloquinho de anotações. Então, super caixinhas ali fazendo.
E aí, falei, nossa, mas Com o isso mesmo aqui é empenho que bom. estudava música, né? Do mesmo jeito. É, sempre do mesmo jeito. A gente empresta as habilidades, né? É dessa forma. Aí eu pensei, gente, eu vou gravar os meus cursos online e pôr na Hotmart. É isso que eu vou fazer. Sim. Entendeu? E eu já estava imaginando, eu não vou mais voltar a dar aula do jeito que eu dava aula o dia inteiro, eu quero ficar com a minha filha. Então, isso foi, eu acho que foi o fator primordial, que eu queria estar perto das minhas filhas e não voltar a trabalhar fora ou CLT. Sim. Tá? Ainda mais com o nascimento da segunda filha, né? Mais então, ainda. Reforçou mais essa vontade de estar perto. Eu posso fazer o meu horário e tal. E aí veio a questão das aulas de violino online. Eu falei, gente, isso é impossível. Eu era super resistente em relação a isso. Isso não vai dar certo, não sei o quê, até eu dar a primeira aula online. E aí foi um caminho sem volta. Tá. Né? Então, o que aconteceu? Eu abri o meu estúdio online, mexendo no meu Instagram, depois do Novo Mercado, fiz vários outros cursos, né? Então, você subiu os cursos lá pro Hotmart? Subi, eu tenho 3 cursos lá hospedados. Tá. Vendi alguns, né? Mas aí essa coisa de ficar só nisso me cansou, sabe? De ficar pondo tráfego e tal. Aí que eu comecei a ver que eu poderia não só fazer isso para o meu Instagram, que estava dando bastante certo, como aplicar para o Instagram do meu marido, que ele também é compositor, e a gente criou um curso de composição, que hoje, inclusive, virou um curso no Sesc. Nossa. Ele dá aula para idosos numa temporada ali no Sesc, que é fruto disso que a gente criou ali atrás, né? E então eu vi, nossa, isso abriu um leque de coisas que eu nunca pensei, né? Então eu vou aplicar isso para outros músicos, por que não ajudá-los? E aí eu comecei a estudar lançamento, né? E fazer esse trabalho com outros especialistas. Até que eu enxuguei apenas para fazer a produção de conteúdo para os músicos. Então, eu meio que me lancei na carreira de produtora de conteúdo e social media para outros empreendedores, que aí depois viraram não apenas músicos, né? Mas eu tenho especialista no ramo de investimentos de saúde. Aí você ampliou o leque. Aí ampliou o leque. Aí virou social media mesmo. Exato. Baseada nessa experiência que você teve aí como professora, com os cursos online. Isso. E em que pé que tá isso hoje? Porque a gente já tem aí uma trajetória, Sim, né? já são 5 anos com esse trabalho. E é interessante porque eu cheguei num boom, assim, não, isso eu posso crescer muito, né? Sim. Crescer muito só que quando... É interessante porque vai chegar no ponto da história da minha conversão. Essa coisa de ganhar dinheiro. Eu não era católica ainda, né? Era... qualquer coisa. Eu era agnóstica. Mas e sua família? Os meus pais são católicos de IBGE. Tá. Mas até hoje? Até hoje. Até hoje. Mesmo o meu pai flerta com espiritismo. Tá. Né? Entendi. A família do meu marido são católicos de IBGE também. Então, assim, eu comecei nesse frisson de ganhar dinheiro online. Isso meio que cresceu em mim, sabe? Você pegou essa vibe aí. Isso. Não, porque a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que investir, que não sei o quê. Só que isso foi meio que minando a minha alma, sabe? E algumas brigas com o meu marido, porque eu queria que ele também enxergasse isso, que ele entrasse no online. E ele sempre foi muito resistente em relação a isso. Né? Ele é mais low profile, ele é mais lento, né? Tem as coisinhas dele. E ele é compositor, né? Então... já pede um pouco mais de introspecção do que naturalmente. Exatamente. Né? Enfim, e aí, Ju, eu comecei a fazer alguns cursos. E um dos cursos que eu fiz com o meu marido foi com um grande coach, que foi candidato. Quem? Pablo Marçal. Pablo Marçal. Eu fiz curso do Pablo Marçal. Tá. E aí eu entendo como que Deus age. Você foi atirando pra tudo quanto foi lá, né? Como que Deus age até ele chegar na gente. Ele quer a gente de volta. Então, ele vai lá e busca de alguma forma. E hoje eu entendo por que eu entrei no marketing, né? Então, eu comecei a fazer os cursos do Pablo. Então, fora a parte de lançamento, que ele é bem agressivo nessa parte, é muito eficiente mesmo, né? De produção de conteúdo e tal.
tem a parte também, que é o lado que é protestante dele, de leitura bíblica. Tá. Então, toda semana a gente fazia uma leitura bíblica, até que eu fazia isso no meu canal. Eu apaguei todos os vídeos. Apaguei todos. Por quê? Tinha muito essa coisa da gente fazer por nós mesmos, sabe? A livre interpretação. Sim. E eu não tinha noção com o que eu estava mexendo. Sim. Eu não tinha a menor distinção que era uma igreja evangélica, de uma igreja católica. Era totalmente ignorante. Você entrou nessa onda entrei dele. porque eu estava encantada com a palavra de Deus. Tá. Então, aquilo fez muita mudança na minha mente e no meu modo de enxergar essa questão do marketing como uma coisa, não, eu tenho que ganhar dinheiro, isso, aquilo, que a gente vai enriquecer e tal. E isso foi Na teoria da prosperidade, né? Isso. Que é muito característico de algumas denominações protestantes, né? Evangélicas, essa coisa. Isso era muito forte, sabe? Só que eu comecei, ao mesmo tempo, eu já posso entrar, assim... Pode, claro, já abriu a porta do processo de conversão, vai, emenda aí. Então, eu comecei a ficar incomodada com a questão de não irmos para um lugar congregar com outras pessoas. Se a gente está lendo a Bíblia, a gente fica aqui, será que a gente está fazendo a coisa certa? Né? Aí o meu marido, será que a sei. gente é capaz, né? É capaz, de né? fazer as interpretações corretas? Só que nesse meio tempo, eu também ouvia muito o Guilherme Freire. Muito bem. Você assistia aquelas lives dele? Aquelas lives, eu me lembro da Páscoa de 2023. De 2023, a Páscoa. Que ele falou assim, ele falou algo assim... A coisa mais importante que você... que está me ouvindo agora, e parecia que ele estava olhando para mim. Assim, você tem que fazer agora. Assim, né? É se batizar, batize seus filhos, se reordene. Busque os sacramentos. Busque os sacramentos, se confesse, porque isso é a coisa mais importante que você tem que fazer nessa quaresma até a Páscoa de Jesus, até a Páscoa. Então foi algo assim, aquilo deu uma urgência. Eu preciso batizar as meninas, porque elas não eram batizadas, nem a mais velha. Eu preciso batizar as meninas, meu Deus do céu, elas podem morrer. Nem a Catarina. Como assim? Como assim? Mariana? Como assim? Eu fui batizada, minha mãe teve misericórdia com os filhos, ela batizou os 4. Imagina, a minha família também, católicos de IBGE, à época a gente foi tudo batizado bebezinho. Sim. Acho que muito por influência dos meus avós, que eram católicos. Acho que os avós, eles ajudam muito nisso, né? Com certeza. Então, amor, a gente tem que ir na igreja, e aí a gente começou a pensar nisso de uma forma mais séria. E aí veio junto, a gente precisa fazer parte de um grupo, nem que a gente batize essas meninas numa igreja evangélica, eu não sei, a gente tem que dar um jeito. Tá. Eu cogitei essa possibilidade. Uhum. Mas aí, Ju, o que aconteceu? Eu comecei a ficar tão inquieta que eu sempre tive uma dezena de terço comigo, que eu, inclusive, levei na maternidade para ter a Betina. Olha que engraçado. Né? Uma dezena, uma pequenininha com uma medalha de São Bento. Eu peguei aquela dezena e eu falei, minha Nossa Senhora, eu preciso que você me ajude a tomar uma decisão. O que eu faço? Eu preciso ir para uma igreja. Qual igreja que eu vou? Você vai pedir para Nossa Senhora, o que ela vai fazer? Ela vai te colocar... Sim. Na igreja né, de Cristo, sim. Né? Ela é mãe da igreja. Como é que você vai pedir para Nossa Senhora e vai parar numa igreja evangélica? É meio que não combina, Então, Ju, eu tive a resposta quase que imediata, e aí eu peguei aquele terço, eu não sabia rezar o terço. Eu abri um Google lá, como que se reza o terço. Eu peguei aquele terço para agradecer, porque ela me deu a resposta, eu não falei isso com ninguém. Mas como é que veio essa resposta? Veio, é como uma inspiração, uma imagem na minha mente. Eu preciso ir para a igreja católica, eu preciso né, ir para a igreja a qual os meus ancestrais são, né? Então, e eu não sei te dizer como que veio essa resposta, mas foi uma sensação, foi uma certeza. Tá. Foi uma certeza, porque eu pensava, Ju, será que... Mas uma igreja evangélica, eu ficava me imaginando aquele telão, aquele barulho, aquela gritaria, isso me trazia um desconforto tremendo, sabe? Ainda mais para uma musicista, uma violinista,
acostumada com música Então, clássica. principalmente a parte estética, não é frescura, gente, mas para mim isso é primordial, Sim, sabe? não, na Então, verdade faz toda a diferença. então aí que eu começo a ver o quanto a música me preservou desde o começo até eu chegar nesse momento. Uhum. Porque começou a fazer um filme de volta na minha mente de como é o amor. Aí vem a questão do mosteiro, né? Depois Sim, que a gente vai vamos falar trazer do mosteiro. das catedrais e da música antiga. Então, isso veio de uma forma muito clara para mim, essa resposta. Uhum. Então, eu rezei o terço sem saber rezar lendo ali. E aí foi uma epifania que eu vivi, né? É como se eu entrasse numa espiral com muitos santos, e veio a imagem do Padre Pio ali comigo, ele me trazendo e meio que puxando a mão, e eu entrando numa espiral, assim, com todos os santos, e aí pronto. Aí veio essa revelação. Tá. Então... Isso foi em 23. Isso foi em 23, 2000... Nossa, agora... Quando que eu me casei? Foi em 2024. Ó, vamos colocar Foi na em tela pra te 2024. ajudar. Ó. O pessoal da produção vai colocar na tela algumas imagens do casamento. Foi em que 2024, foi uma celebração, na verdade, do casamento e do batismo das meninas. Olha que lindo. Foi uma festa de sacramentos, né? Foi isso mesmo, Ju. Olha aí, essa é a Betina. A Betina com a velhinha. Vamos parar um pouquinho aí, vamos ver quem tá nessa foto. Que igreja que foi? Foi no Mogilar, a igreja de São José. São José marcando Quem a minha essa vida. senhorinha? É a minha mãe. Volta um pouquinho, Dan. Mas que coisa mais fofa. Tá de papagaio de pirata aí, A não? minha mamãe, é. Que lindeza. A minha mãe, a Lídia Azul, meu sobrinho, meu pai, minha irmã, o meu sobrinho menor, o meu cunhado, meu irmão. Eu tenho uma irmã que mora no Canadá, que ela não pôde estar presente. A Betina é essa moça bonita de vestido azul aqui, do lado de cá? Aqui é a Catarina, aqui é a Betina. A Betina Catarina, Isso. verdade. Minha sogra, meu sogro, a irmã do meu marido, Simone, o meu cunhado, e o meu enteado Vinícius, ali, que mora em São Paulo. Muito bem. E o padre Alex foi muito generoso São com a José minha ali em família. cima, São né? José. Porque foi na paróquia São José Operário. Exato. São José, inclusive, tá aqui com a gente. Então, mas eu me lembro que eu falei, amor, a gente pode casar, eu e você, só o padre. Eu tô apaixonada na tua mãe aqui. Ai, ai. E aí, Pode passar, Dan, as fotos. Eu quero batizar as meninas, porque a gente tá fazendo as coisas tudo errado. E toda essa coisa, né? A gente não era casado, né? Já há 10 anos juntos sem ter nenhum tipo de sacramento, né? Então a gente arrumou. Simpatia, gente. A Nossa Senhora Aparecida, a Catarina. Aí depois ela fez o catecismo. E o seu esposo, ele participou desse processo com você? Foi. Ou ele somente foi? Ele foi? Como todo fleumático, e eu como uma colérica, assim, último grau, aqui eu tava chorando, inclusive. Ele, amor, o que você decidir, eu apoio. Eu assino embaixo. Mas ele viu que tudo fazia sentido depois para ele também, né? Então, e a gente fez de uma forma tão rápida tudo, porque era uma grande urgência, né, Ju? A gente via o quanto a gente precisava arrumar as coisas. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha nada, mas Deus foi provendo tudo. Exato. Pro essencial. Sim, é a própria história do Guilherme Freire. Se você acompanha ele, e se você que está nos assistindo não acompanha o Guilherme Freire, vale a pena entrar no canal do YouTube dele. Ele não faz mais as lives do jeito que ele fazia antes, mas é um rapaz, assim... Ele e a esposa, a Ana também. Assim, extremamente inspiradores, porque eles são um casal jovem, né? Com 5 filhos, enfim, uma história muito bonita. Exato. Mas você sabe que eu dou curso de batismo na paróquia Nossa Senhora do Socorro, né? Que é onde é a paróquia que está mais próxima da minha casa. A gente fez o curso de noivos lá. Tá. Então, e assim, eu como professora de batismo... você falando aí da urgência do batismo, realmente é urgente o batismo, né? E das objeções que a gente contorna, que inclusive vem dos nossos irmãos protestantes, dessa coisa de você necessariamente ter a idade da razão para poder ser batizado, não, né? Gente, porque não. O batismo é um sacramento gratuito, é o primeiro sacramento, é o sacramento inaugural, né?
e que nos tira da morte, do que o pecado original nos condenou e nos faz renascer. Eu me arrepio sempre que eu falo, quando eu dou o curso de batismo, quando eu falo de batismo. E nos faz renascer em Cristo, como filhos de Deus, né? E a gente só entra no céu depois de receber essa graça santificante. Isso. Então a gente não Não pode pode privar os nossos privar filhos. os nossos filhos dessa graça, né? Inclusive a data do nosso batismo, ela deve ser lembrada, né? Como é o nosso nascimento para Cristo, né? E a partir do momento que nós somos cristãos, com o batismo a gente vira sal e luz no mundo. E mesmo que a gente é pequenininho, não importa, porque a gente tem as pessoas ali ao nosso redor, os nossos pais, os nossos padrinhos que têm essa consciência do que está acontecendo e que se responsabilizam por caminhar com a gente, Isso. né? Então, é muito importante o batismo e como é lindo a gente se dar conta disso e como Deus é bom com a gente, não importa o momento que a gente se dá conta, né? E eu fico pensando, gente, mas como que ele me preservou até aqui? Porque poderia ter acontecido tudo que a gente não gostaria, Sim, né? A gente tá no mundo, né? Tá no mundo. E quando a gente fez esses sacramentos, realmente ali é de uma gratidão sem fim. Sempre que eu me recordo, eu me emociono, porque é a misericórdia operando a todo momento, né? E ele nunca nos deixou faltar até chegar esse momento e depois, posteriormente, os outros, né? Sim, que a gente vai falar. Mas antes, eu queria mostrar uma imagem do Mosteiro de São Bento, que essa eu tirei do seu Instagram. Bom, quem mora em São Paulo, quem tá na região de São Paulo, já deve ter ouvido falar do Mosteiro de São Bento, que fica ali na região central, né? Que é lindíssimo, né? Como toda catedral é. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, Mari, a reflexão que você fez sobre o mosteiro, sobre as vezes que você esteve no mosteiro sem ter essa consciência do sagrado, do divino, da ordem que só Deus coloca nas nossas vidas, para deixar aqui registrado. Perfeito. Então, o mosteiro, ele faz parte da minha história, porque quando eu comecei a estudar o violino e a fazer parte de orquestras, ele foi palco da minha vida musical durante várias vezes, em vários momentos. O mosteiro é palco, né? De muitas apresentações Exatamente. musicais. Então, durante todo o meu processo ali na faculdade, que era no centro, a gente fazia concertos ou no mosteiro ou no pátio do colégio. A minha formatura foi no pátio do colégio. Tá. Então, eu sempre tive uma atração muito forte por estar ali no mosteiro, né? O encantamento, porque é uma exuberância sem fim, é de uma beleza sem fim. E a música, como ela é bela, né? E a gente sempre tocou música barroca, música clássica, era um momento de Você potencializa as duas coisas, de um né? apogeu transcendental. A beleza que a gente Né? vê nas artes, na arquitetura, aliada, potencializada com a beleza que a música clássica nos traz, barroca. Porém, infelizmente, eu não tinha nenhum tipo de espiritualidade, apesar da música sempre me chamar. A música, ela eu posso até meio que dizer que se eu acreditava em alguma coisa, eu acreditava na música. Não sei se isso é muito bom falar, né? Mas foi ali algo que te segurou. Isso. Né? Então, quando depois de convertida eu passei pelo mosteiro, e isso meio que fez todo sentido do que foi o meu passado pagão, entre aspas, né? Que era a ação de Deus já na música, me conduzindo para que eu chegasse a pisar ali novamente e ter esse descortinar de sentido. Sim. Né? Porque que a música ela tem um poder de levar a nossa alma a Deus de uma forma tão potente e que a gente não pode virar as costas para isso. Sim. Por isso que eu acho que toda criança, né, quando eu ensino o violino, a gente tem que potencializar nelas essa sensibilidade, que não é uma sensibilidade desse desgaste da palavra, sensível, mas de você tirar a dopamina, o excesso, o barulho, a música ruim. Sim. A gente tem que desintoxicar as nossas crianças disso para voltar a uma sensibilização, porque a música de qualidade, ela é uma porta de acesso a Deus, sabe? E de acesso à conversão. Com certeza. Né? Bá sabia disso. Ele sabia disso. Desde sempre. E desde criança a gente pode fazer isso meio que germinar. Sim. A criança, ela começa
a despertar para isso, a família, e aí você tem um grupo já, né, que não quer mais ouvir coisa ruim. É igual ao alimento. Alimento Claro. ruim. O que entra pela boca, o que entra pelos ouvidos e pelos olhos, Sim. né? Platão, ele já dizia que uma sociedade ela é corrompida através da música, né? Então, você domina uma sociedade através da música que é feita ali naquele meio, se a né? gente olha as músicas que a gente tem acesso hoje, né, de uma forma mais massificada, né, na nossa cultura, é muito triste a gente perceber que são músicas que só nos arrastam para baixo, né? É uma bestialização. É uma bestialização. Já falei isso várias vezes aqui, é a invasão vertical dos bárbaros que nos arrasta para um buraco e que tá em todos os lugares, né? Tá nas redes sociais, às vezes tá na academia, a gente vai treinar. Nas escolas. Nas escolas, no ensino infantil. Sim, não, é terrível, é terrível. A gente tem que estar muito atento e procurar estimular essa busca pelo belo, por tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro dentro da nossa casa, né? Perfeito. Antes de eu te mostrar para o pessoal as aulas de violino lá na Paróquia Santa Cruz, vamos mostrar o trecho do Santo Agostinho? Porque, assim, eu acho que foi dentro desse contexto da imagem do Mosteiro de São Bento que você menciona o trecho de Confissões de Santo Agostinho, que é um trecho que também aqui já pode pedir música no podcast, eu vivo falando dele. Você quer ler, Mari? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei, eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava, disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e, respirando-o, suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. É lindíssimo esse trecho, né? É o trecho mais um santo, né? Que beleza na Igreja Católica, né? Na nossa crença, a gente tem a comunhão dos santos que nos ajudam, né? Que foram pessoas como nós, de carne e osso, que passaram por este mundo, erraram, tropeçaram. E ele, uma vida até os 40 anos, né? Quase, uma vida de tropeços, de muitos erros, e aí ele se dá conta, né? De que Deus estava dentro dele o tempo todo. E ele buscando fora. Que é, na verdade, o resumo das nossas vidas, no final das contas. Todos nós, né? E eu acho que vale aqui a gente reforçar. Como é bom a gente se dar conta de que Deus está dentro de cada um de nós e que Ele nos ama. Nós somos filhos amados de Deus. E cabe a nós ter esse... limpar mesmo, né? A nossa visão que às vezes está embaçada por tantos filtros, esse mundo que nos coloca tantas... dificulta a gente enxergar. Ilusões, exatamente, né? E aí você veio parar na Paróquia Santa Cruz. A produção vai colocar na tela para dar aula de violino. Pois é. E por quê? Como que eu fui parar, né? Olha a Betina aí, pequenininha. Então, com as amiguinhas. O que nos atraiu para a paróquia do Padre Tiago foi exatamente esse cuidado estético com a música e com a celebração da Santa Missa, né? Tá. Nós fomos numa missa tridentina ao Padre Tiago. Grande Padre Tiago, muito querido. Que inclusive já esteve aqui no nosso podcast 2 vezes, lá no comecinho. Eu assisti as duas. Assistiu? Com ele, sim. Na primeira ele falou sobre a batalha do bem e do mal, dessa dualidade que a gente vive, né? E mais recentemente ele esteve para fazer o especial de Natal. Não perca, vai lá, corre no YouTube para assistir. Então, no fim de 2024, nós fomos numa missa do rito tridentino, eu fiquei encantada. E nós falamos com o pessoal do coro, que é o Pedro e a Isabela, que a gente tinha interesse em tocar, eu e meu marido, né? Ele toca o cello, né? E aí se abriu essa oportunidade e nós estamos tocando lá desde então, todos os segundos e quartos domingos do mês. E aí, em meados do ano passado, eu falei com o Padre Tiago, né? Padre Tiago, o que o senhor acha? E ele, assim, eu mal terminei, eu já quero.
eu já aceito. Daquele jeito quero, dele, né? Foi no dia do aniversário dele. Se ele assistir, ele vai dar risada aqui. E aí eu fiz uma proposta para ele de aulas aos sábados para crianças. Então, que a gente conseguiu realizar, porque desde o ano passado, e aí veio essa questão, eu senti a necessidade de voltar da aula, né? E eu fiz uma trintena a São José, no mês de março do ano passado. Tá. E pedi para ele iluminar o meu coração, se caso fosse a vontade de Deus, eu voltar da aula, porque eu sabia o quanto ia dar de desgaste para mim, que eu já, de novo, tem que dar aula, tem que lidar com os pais. Porque até então você estava só com o trabalho de marketing digital. Exatamente, eu tinha abandonado mesmo, né? E nem tinha vislumbrado a possibilidade de voltar. E aí... E nessa trintena com São José? Ele falou, essa é a sua missão de trabalho. Que Deus terá prazer, né? E só que eu sempre fui muito dual em algumas coisas. Se eu estou no marketing, eu tenho que ganhar dinheiro no marketing, eu não posso ganhar dinheiro com aula. E aí eu tive uma resposta assim, por que eu tenho que colocar na música a obrigação de ganhar dinheiro, de fazer receita com isso? Porque eu não preciso disso. Tá. Eu trabalho com marketing, né? De uma forma que também é muito séria, é um trabalho muito sério que eu faço, tenho muito zelo com os meus clientes, né? Mas na música é uma missão que eu tenho que levar sem a ambição de querer acabar com a minha vida, entre aspas, né? Me instalar dia e noite, todo dia dando aula, eu tenho um monte de alunos, encher minha agenda. Entendi. Porque quem dá aula, Ju, é assim, quem dá aula de música, né? Principalmente, é de dia, de noite, à tarde, fim de semana. Não tem... Eu não quero essa vida, sabe? Eu quero ter, assim, se for da vontade de Deus, eu quero ajudar as famílias, né? A serem melhores, para que as crianças elas tenham acesso a boa música, ajudá-las nessa parte que é cultural, porque a todo momento a gente é bombardeado de coisas ruins e as crianças são as maiores vítimas. Sim, né? Claro. Então eu quero dar uma ferramenta a mais para as famílias, que é a música. Sim. Então foi isso. Então eu comecei com esse projeto. Que é um serviço, na verdade, que você está prestando à igreja. Exato. Né? De uma certa forma. E aí eu voltei a dar aulas online, né? E presenciais na minha casa. E isso tem dado muito certo. Mas dentro uma coisa muito sossegada. Tranquilinho, que caiba na sua rotina, que não te afete, que não te gere essa angústia que você não queria ter, né? Dessa dualidade. Exatamente. E tem dado certo. Tem dado certo. Muito bem. Muito bom. Muito bom. A gente vai conferir, a produção vai colocar na tela para você, a Mariana tocando em uma das missas lá na paróquia da Santa Cruz. Confere.
Bom, antes da gente seguir para as dicas culturais, eu já falei do padre Tiago, que esteve aqui já 2 vezes no podcast. A gente também trouxe aqui, dentro dessa temática musical, a professora Marci Gucci, que fala que ela fez um trabalho de pesquisa científica mesmo sobre como que o cérebro reage à música, à neurociência. Foi muito, muito legal. Foi o episódio 71. E, além disso, a gente também trouxe o maestro Lelis Gerson, que é muito conhecido aqui na cidade, toca em várias orquestras, enfim, foi uma conversa muito gostosa. Você que gosta de música, não deixa de conferir no canal. Agora vamos para as dicas culturais da Mariana, antes da gente terminar de uma forma muito especial hoje. Uma das dicas culturais foi um seriado que eu assisti também, que é o Downton Abbey, né? Da Universal. Por que você sugeriu Downton Abbey? Porque é de uma beleza sem fim. Porque é de, eu quero morar nesse lugar. Eu quero estar nessa família, eu quero estar nessa família. E a trilha sonora é linda. Sim. A parte da indumentária é linda. E os diálogos, a vida dos empregados é fascinante, né? Sim. E tem tantos detalhes da natureza humana ali que permeia. São muitas nuances, muitas né? nuances. Então, é muito como se você estivesse lendo um livro, assim, com muitos detalhes. É muita riqueza, né? Então... E eu recentemente, eu revi com a minha filha adolescente. E ela ficou apaixonada também. Não, é demais. Né? É muito legal. E, assim, mostra um pouco a sociedade inglesa, né? Na virada do século XIX para o século XX. Que, assim, é o que você falou, é uma fotografia muito linda. As pessoas... muito assim, essa coisa do buscar aquilo que é belo, a preocupação com os detalhes, e que parece uma bobagem e que não é, né? Sim. Realmente é um mergulho. Adoro séries, assim, de época. Elas me encantam, né? Sim. E se você não assistiu, fica aí essa super dica. Essa série, ela foi tão famosa, tão premiada, eu até anotei aqui, ela ganhou 3 Golden Globes, 15 Emmys. Uau. Foram 69 nomeações no total. E ela foi uma das séries mais nomeadas na história dos Emmys, né? Uau. E chegou a ganhar um prêmio BAFTA e um Guinness World of Records para a série de TV com as melhores críticas. Olha, que legal. Downton Abbey. E ela foi tão bem sucedida que da série, né, que a gente assistiu, eles fizeram um filme. Que é um filme que mostra um contexto da rainha da Inglaterra indo visitar a família, né? Você sabe que eu comecei a ver, não consegui terminar. Então, ó, eu recomendo que você assista o filme até o final. E pra quem nos acompanha, o trailer aí desse filme que foi inspirado na série Downton Abbey. Confere. Are you here for dinner, Mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. I want every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Heavens. What is it? The King and Queen are coming to stay. What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the King's butler. We have come to Downton in advance of their Majesties. The royal butler's terribly scary. Stay out of our way. I am their Majesty's chef. I want the olive oil now. He wants a clip round the ear now. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Can I help you, Ro? I'm Lady Bagshaw's maid. Might as well admit, I like her. She is a scheming little minx. What piffle you talk. There is no need to argue. I never argue. I explain. Our staff have nothing to do. Nothing. It's not right for us to be humiliated in this way. Excuse me. We want to defend Downton's honour. We think we should fight back. This is treason. Such a feeling that you can understand what's going on in my head. The last few days have made me think, what are we doing? Should we really go on with it? Downton Abbey's the heart of this community, and you're keeping it beating. Here they come now.
Mosley. Your Majesties, welcome to Downton Abbey. Oh, can I help you? Someone Bom, must. no embalo aí das indicações culturais, a gente tem um filme de 1999, que a produção vai colocar na tela o cartaz, que é o Música do Coração. Aí esse aí tem a ver com a sua profissão, com o violino. Por que você indicou esse filme, Mari? Então, esse filme, ele é de 1999, né? Isso aí. Ele traz uma história real de uma professora de violino que é vivida pela Meryl Streep, brilhantemente. Uma excelente atriz. E ele pega uma parte da vida dela, que ela tá passando por um divórcio. Ela tinha parado de dar aula de violino, só que ela se vê numa situação que ela precisa ganhar dinheiro, né? Para sustentar os filhos, então ela volta da aula de violino na periferia de Nova York. Tá. E ali, essa realidade é muito parecida com a realidade que eu encontrei nos projetos de música que eu dei aula, né? Tá. Tanto no Guri quanto nas fábricas de cultura. E do quanto a música, ela tem um poder tão grande que ela revitaliza a vida das pessoas, né? Ela não tem distinção. Então, eu acho que cai muito, é uma falácia a gente dizer que a música ela é elitista, né? Porque a música, é engraçado porque muita gente que eu vejo hoje que tem muito dinheiro, mas tem uma pobreza de espírito tão grande e faz escolhas péssimas. E uma pobreza cultural também muito grande. Né? E enquanto outras pessoas que têm um pouco mais, né? Que têm uma inclinação para coisas boas, o bem é verdade, e que isso não depende de dinheiro. De né? forma alguma. Então, e isso eu vivi na pele nos projetos. Os meus alunos, eu quero tocar a Primavera de Vivaldi, eu quero tocar Vivaldi. E quando você ouvia a história daquela criança, aquele jovem, sabe? O pai estava na cadeia. Sim. Era abandonado, era criado, não sei, e vivia jogado e largado. Então, assim, e a música, ela dá uma esperança que aquela criança ela poderia nunca encontrar depois. Sim. Né? Então, vejam, porque ele é lindo, é emocionante, é uma história real. Tem um grande encontro de muitos violinistas famosos no filme. Num concerto no Carnegie Hall, que é lindo, é emocionante. Então, se vocês querem chorar, né, de alegria ver esperança, né, assistam esse filme. Prepare, então, aí a pipoca, que tem muita dica aí de filme e de série. Bom, ainda na pegada das dicas culturais, a gente tem 2 livros. Um que é o Discurso dos Sons, de Nicolaus Harnoncourt. Muito bem, porque eu não ia conseguir pronunciar esse nome. Por que você está sugerindo esse livro? Eu trouxe esse livro, ele é até curioso eu trazer, porque ele é um livro mais voltado para intérpretes, para músicos mesmo, mas ele tem uma visão tão detalhada de como ouvir a música, de como fazer um paralelo da música bem interpretada, da mal interpretada. Então, para quem gosta de ouvir música clássica, então é mais para esse pessoal. Eu quero ouvir música clássica, mas eu não entendo. Então, o primeiro passo é, não precisa entender. Primeiro a gente ouve e a gente vai pela percepção do que é belo. Isso é belo? Aí você começa a mergulhar e ir para outra camada. Então, quando você vai entrando nas camadas de percepção, esse livro ele consegue trazer algumas nuances para quem é leigo. Certo. Entende? E tem algumas coisas que são mais técnicas que pode ajudar também a esse nível de percepção. Então, ele traz muito assim, ele faz um paralelo dentro da música barroca, que é o período musical mais longo, mais extenso, porque abarca 300 anos de música. Né? Então, tem um leque de compositores do período barroco muito amplo. Né? Então, tem Bach, tem Handel, tem Vivaldi, tem Telemann, e também tem o barroco italiano, tem o francês, e tudo isso tem muita nuance, né, em cada tipo de repertório. Além dele falar da importância de ouvir música antiga, ou seja, dentro do período barroco, tem uma interpretação mais romantizada, que seria a errada, que ele traz, ele bate muito nisso. E a de época, com instrumentos de época, tocado com corda de tripa, com um jeito mais, a gente fala, abarrocado, né? É uma afinação mais baixa, porque no século XVII era diferente a afinação. Então, é como se fosse um mergulho no tempo. Entendi. Então, é muito interessante isso. Então, dessa forma que eu trouxe essa indicação. Muito bem. E tem mais um livro, que é A Fé Explicada, de Léo... 13. Isso, que é um padre, né?
que é um dos livros um dos últimos que eu li. Por quê? Após a minha conversão, eu virei uma consumidora voraz de livros, então tem sempre livro chegando em casa novo, já fiz assinatura. Nossa, minha biblioteca católica? É essa mesmo. Para minha filha também, a pequena, de uma outra editora. A gente vira a doida dos livros, Meu né? Deus do céu, aí vai empilhando aquele monte de livro. E quanto tempo que a gente vai precisar? Sabe, você te dá uma angústia assim, mas gente, então, será que eu vou ter tempo suficiente na minha vida para ler? Sabe o que eu fiz? Eu comprei a Suma Teológica. Você comprou a Suma. Eu tô... Ai, meu Deus, eu preciso. Porque todo podcast que eu vejo, porque tá menciona na Suma, a Suma Teológica. Meu Deus, eu tô uma ignorante, eu não sei de nada. Então, é assim... Mas o que a gente faz com essa angústia? Eu não sei. A gente vai fazendo penitência. Fala, não, isso aqui eu não vou fazer agora porque eu preciso ler. Eu tenho que fazer algum tipo de penitência para eu conseguir ler. Então, eu trouxe esse livro porque ele faz uma compilação da doutrina de uma forma muito simples de entender e muito detalhado ao mesmo tempo, o que é uma façanha, né? Mesmo que a gente já tenha o catecismo, que está tudo lá, é bom para um leigo. Então, se você é um recém-convertido, ou se você quer que a sua família conheça um pouco da doutrina, os seus filhos, tenha esse livro em mãos, porque ele faz todo um passo a passo de uma forma muito apaixonada. Ele é um padre que escreve de uma forma muito apaixonada pela igreja, sem excessos e sem elucubrações, de uma forma muito direta, simples. É um livro que não é tão curto, mas ele é uma leitura muito prazerosa, muito fluida. Entendi. Né? Então fica aí mais 2 dicas de livro para fechar as dicas culturais. Bom, agora a gente tá aqui com uma violinista, né? Então eu não podia deixar de pedir para ela dar uma palhinha, ela tocar um pouquinho pra gente. Então, ao invés da nossa chamada oral, hoje a gente vai substituir esse momento final por uma palhinha cultural. Então, gostaria de rodar a vinheta da palhinha cultural pra gente voltar com a Mariana para dar os 2 centavos dela aqui pro nosso podcast. Vamos lá. Então vamos lá, Mariana devidamente posicionada com o seu lindíssimo violino, que eu acho lindo. Só de olhar para o violino eu já fico feliz. E ela escolheu 2 trechos de solos de violino para tocar para vocês. O primeiro, vamos lá, Mari, qual que você escolheu? Eu vou pegar um dos solos mais famosos da história da música, que faz parte da obra A Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, que é um trecho que tem a fala de Pedro quando está com remorso em relação a Cristo, porque ele negou Cristo 3 vezes, então Deus tem de piedade de mim, né? Que é o Erbarme dich, mein Gott. Então vou tocar um trechinho aqui. Vamos lá, então. Ai, que lindo. A gente pensa nos apóstolos, né? Eles foram tão falhos também, né? Como todos nós. Hoje mesmo, né? O dia da gravação, tem o trecho do Evangelho, é aquele trecho que a mãe do Tiago, dos irmãos, né? Os filhos de Zebedeu, que pede para Cristo um lugarzinho especial para eles, né? Assim, Jesus fala, mas vocês não entenderam nada, né? Assim, e eu acho que é um pouco reconfortante a gente saber, né, que os apóstolos também foram pessoas que cabeçudas, né? Não tem como não se identificar, né? Com os santos apóstolos. Muito bem, então vamos para o segundo trecho que você escolheu.
Escolhi também de um compositor barroco, só que agora é italiano, o padre ruivo Antônio Vivaldi, né? Que tem como uma das obras mais famosas da história da música, são as 4 Estações. Eu vou tocar um trechinho bem curtinho, a introdução da Primavera de Vivaldi, né? Que é a tal da música do sabonete. A música do sabonete. Sabonete Vinólia, quem é mais antigo, Nossa, né? Tipo eu. Tem gente que não vai saber o que a gente tá falando aqui, vai saber, né? Não. Então, vamos lá, de Antônio Vivaldi, La Primavera. Que lindo, parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Olha, hoje, dia que esse episódio vai ao ar, dia 18 de março, estamos aqui com São José, que serviu de inspiração para a Mariana. Gostaria de pedir já as orações para São José, você que é cristão católico, não deixar de rezar para São José amanhã, dia 19, dia dele. E por intercessão de São José, também agradecer aqui a sua presença, a partilha, a sua história de conversão, que eu acho que quem assistiu, quem passou por isso, entendeu, acho que bate fundo no coração quando a gente realmente encontra Jesus Cristo e quer segui-lo e quer amá-lo com tanto empenho, com tanta vontade, né? Então, só gratidão aí por tudo que você compartilhou com a gente hoje, Mari. Obrigada, Ju. Você sabe que eu vi o seu programa pela primeira vez, acho que foi a entrevista com o Padre Tiago também, depois com o Padre Carlos. Eu gostei muito e eu até pensei, nossa, como seria estar, né, nesse podcast que tem esse olhar mais voltado para os valores católicos, né, por uma católica. E quando eu soube que você era amiga do Padre Tiago, né, depois ali desse podcast, e te ver ali na igreja algumas vezes, né, falando, olha que legal. Aí, de repente, você me convida, né, é uma honra muito grande, eu tenho uma enorme admiração, né, e eu espero que tenha uma vida longa aí, porque eu sei que o seu trabalho impacta a vida de muita gente. Que assim seja e que a gente continue firme, né? Aí com a ajuda de todos os santos, com Nossa Senhora, São José, para que a gente continue levando aí coisas boas, deixar coisas boas de legado para que inspire as demais pessoas com as histórias que a gente traz aqui. Mas muito obrigada mesmo. Maravilha. E você que nos acompanha até agora, não deixa de comentar, se inscrever, seguir, enviar essa conversa nos grupos de família. Vamos fazer chegar essas conversas inspiradoras em todos os lugares. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho. Tchau, tchau. A tranquilidade de viajar com o amigo certo. Cultura Inglesa. O inglês que você leva pra vida com confiança para ganhar o mundo.